Previously on Music as um Voyage. Então tá aí a história, eu sou daquela turma, da Asterix, do Obelix. Aí em 87 surgiu o convite para entrar para a banda, né? E aí foi uma mudança muito radical, assim, da maneira que eu vivia e tal. 1, 2, 3 e... Banda, né, que você ficou conhecido nacionalmente. Sim. Você desenvolveu, eu acho que uma maneira muito própria de tocar. Principalmente no rock nacional, eu vejo que os arranjos e os solos que você fazia, eles eram muito diferenciados. Olha, eu acho que isso é verdadeiro com qualquer pessoa, qualquer músico, quando ele é exposto a uma situação que de repente não tem escolha. Ele vai ser diferenciado porque ali era um trio. A gente costumava falar que é como um banquinho de 3 pernas. Se uma perna quebra, o banco todo cai, né? Então não tem nada acessório, tudo é essencial. E você tem muito espaço a preencher, né? Isso inclusive criou uma dificuldade quando eu entrei na banda, porque eu vinha de uma restrição, uma rejeição ao acúmulo de informação sonora. Porque assim, a MPB, digamos assim, estava muito impregnada de muita... A gente chamava empastelação, muitos teclados, muitos baixos, muita coisa assim. Então, no último disco que eu gravei com o Ney, nós já puxávamos um freio no uso de tecnologias, assim, e procuramos deixar o som um pouco mais cru, assim. E ali já era um momento que já rolava o rock nacional, né, que era uma coisa que desde 85, né, teve o primeiro Rock in Rio e tal, rolava Paralamas, Legião. O disco esse do Ney foi em 87, então já tinha uma coisa chamada Rock Brasil que estava se apoderando do mercado musical, e numa atitude assim juvenil muito ressonante com o movimento punk, que queria se diferenciar do rock convencional, das formas de rock tradicionais, assim. Como no Brasil não tinha o rock, quem pagava o preço, quem pagava o pato, era a MPB. Então as bandas, elas procuravam se diferenciar, assim. Nós não falamos a mesma língua desse pessoal, nós não temos anéis nos dedos, a gente faz do it yourself. Era o discurso da época, daquele momento. Então, eu tinha uma formação muito carregada de rock dos anos 60, 70, né? Eu me alimentei muito. Quando entrou esse rock dos anos 80, eu achava muito primário, assim, para quem tinha ouvido desde coisas como Pink Floyd, né? E as bandas progressistas, e uma infinidade de coisas, aquilo soava muito, sabe, acorde chapado na guitarra, e aquilo era muito insuficiente na minha cabeça. Bom, eu acabei entrando numa banda que era assim um trio, e eu tive um período de transição, assim, que no começo eu era o guitarrista que tocava com o Ney Lisboa, meu amigo, né? E eu tocava, não usava palheta, e eu entrei lá gravando assim, eu tinha 5 palhetas, né? Eu às vezes, na época, eu usava 5 mesmo, né? Só que isso numa situação assim, de intensidade, de show, não se sustentava, né? As unhas quebraram, né? Aí eu passei a usar palheta, eu tinha preguiça de usar palhetas. Foi uma das adaptações que eu precisei fazer, porque senão a minha maneira de tocar... com o repertório que já existia da banda, porque a banda já tinha gravado um disco anterior, e era uma outra guitarra, porque o Humberto era o guitarrista, né? Quando eu entrei ele passou a tocar baixo, então ficou muito diferente, então era necessário pelo menos achar um equilíbrio. Eu não ia deixar de tocar coisas que como eu achava, que sentia que deveria tocar, mas tinha que ser de uma maneira funcional, ela tinha que
funcionar, especialmente numa situação de show, porque a gente era uma banda para fazer show. O estúdio era um local assim de registrar rapidamente um novo repertório que tinha e que ia sustentar os shows de uma temporada, né? Eu tinha já uma vivência de estúdio anterior, então eu não tinha como fazer de conta que eu não era assim. Então eu tinha um certo detalhismo em coisas de estúdio, mas eu procurava sempre olhar na direção daquilo que seria o resultado final, né? Eu já enxergava assim, o primeiro disco, que é um disco que foi bom assim como disco, mas era muito problemático na hora de transferir para o show. Havia certas sutilezas, a maneira de tocar com as unhas, que não transportava muito bem por tipo de show que se fazia. Porque assim, de repente houve uma mudança do primeiro disco para o segundo disco da banda, mas não houve uma mudança dos shows que a banda fazia para os shows que ela ia continuar fazendo. Essa mudança não houve. Então, porque continuava-se tocando músicas do primeiro disco, né? Então a guinada que soou assim como uma guinada no segundo disco, ela foi uma coisa momentânea. Não era a banda que tinha mudado, não, foi um disco que foi diferente. Com a minha entrada, a gente fez sem overdubs, é uma coisa que na época eu tinha muita convicção, porque eu vinha de tocar com o Ney e a gente estava num processo assim de tirar, não acrescentar nada, deixar mais cru. E naquele disco Revolta dos Dantes, a gente fez exatamente isso. Deixou um disco bem cru, assim, tem momentos que o disco parece vazio, assim, e que alguém poderia dizer assim, que falta um acabamento, uma coisa assim, o mix está um pouquinho desequilibrado, sim, mas é um disco que tem, por outro lado, esse é tipo um selo de garantia de que ele é o que se quis que ele fosse. Mas foi aquele disco. Nos trabalhos seguintes já houve um entendimento melhor, porque eu estava numa reduzida, eu queria frear tudo, mas de repente eu estava num trio, e aí eu tinha que inverter a marcha. Em vez de ficar freando, evitando de botar coisa, não, eu tinha que encher, porque o trio era vazio, né? Era um bumbo e caixa, voz e um contrabaixo, alguém estava aprendendo a tocar contrabaixo, e então tinha que encontrar soluções para não ficar vazio, né? Então isso foi um período até meio trabalhoso, tenso até, e depois a gente finalmente encontrou soluções e a banda teve uma história, né, que se sustentou. E agora eu sentia na minha leitura pessoal que cada disco era uma coisa diferente, assim. A gente não, isso ressonava com o meu processo pessoal também, de não fazer a mesma coisa que já tinha feito, né? Então cada disco foi uma experiência diferente. Nós gravamos o Ouça com uma outra sonoridade, mais pesada. Depois teve um disco ao vivo. Depois gravamos o Papa, que foi o primeiro disco que a banda se autoproduziu. Depois o Várias Variáveis. Talvez seja o disco com o melhor som que a gente tenha feito. Depois veio o GLM. GLM é uma outra situação. A situação de uma banda já diluída, assim. Não teve praticamente ensaios, né? Nos discos anteriores a gente ensaiava junto as músicas, as bases. E no GLM a coisa meio que se diluiu. Aí teve o meu último disco na banda, que foi o Filmes, o semiacústico, também foi mais uma situação diferente, né? Então nenhum disco foi uma coisa como tinha sido, né? Teve sempre esse fator. Desses que você mencionou, por exemplo, eu gosto muito dos que vocês se autoproduziram, né? Então, Papa ou Várias, né? A partir do Papa. Sim, e daí, como eu comentei com você uma outra vez, que qualquer outro guitarrista ia tocar uns power chords ou o acorde chapado, e às vezes no Papa e Pop você fazia só... sim, esperava, sim. Né? Então, tipo, só o que precisa ali, né? E depois no Várias, que entrou várias técnicas de two hands, nos solos, que também criavam um preenchimento. Então isso tudo você aprendeu ou você testava durante os ensaios e tudo?
Olha, as soluções, que eu chamo de soluções, são o solo, a introdução, elas foram surgindo por necessidade. Estava se trabalhando na música e o que eu fosse fazer era o que eu sentia que era preciso fazer. O exemplo do Papa, eu fazia aquele pack lá, tarará, só que tinha um detalhe, eu já estava ali explorando um outro recurso, na ideia do show, do trio, sem músicos adicionais. Eu estava usando já uma pedaleira MIDI, uma Elca italiana, que era como aqueles sintetizadores de pé das bandas progressistas, que era o Moog Taurus, né, que fazia um baixo no pé, que nem o baixo de órgão de igreja, tal. Essa pedaleira, ela era MIDI, ela não tinha som, ela acionava o som de um teclado. E eu criei alguns sons mesclados usando um recurso do 20 que permitia criar harmonias. Então no Papa eu fazia o tararará, mas embaixo fazia uma harmonia, entendeu? Então a coisa assim, uma coisa reforçava ou complementava a outra. Tudo que fosse possível fazer enquanto três, né? Eu fazia muito falava assim de cobrar escanteio e correr para cabecear na área, né? Isso começou a acontecer muito a partir do Papa, com o uso das pedaleiras MIDI. Depois eu tive teve um momento que eu tinha duas pedaleiras, o Humberto tinha outra. Isso adicionou algumas sonoridades, algumas nuances sonoras, assim. Eu acho que enriqueceu, e a minha ideia é tornar o show mais atraente, né? Ter mais, eu curtia muito, né, explorar possibilidades sonoras. Comecei a usar o violão com um aparelho sem fio. Eu explorei muitas coisas, tinha um sistema muito, muito complexo de efeitos, dois cases de rack, um de 16 e um de 8, uma cabeação enorme, um sistema da mesa Bug para eu mudar de um som para um som completamente diferente num botão, na mesma música ter várias alterações, assim, mudanças de temperamento da música. Mas o efeito colateral é que esses recursos, eles inibiam, eles tolhiam muito a movimentação. Eu já era um cara meio setentista, assim, né? Não tinha a índole do roqueiro dos anos 80. Aquele roqueiro tipo, eu comprei uma guitarra, vou rolar um som e vou me sacudir, vou gestualizar, vou posar de Guitar Hero. Eu não tinha vocação. As minhas referências eram guitarristas que tocavam parados, feito estátuas, né? Postes, né? Teve um período até que a gente na banda conversou sobre isso, pensando de melhorar, e chegou um momento que eu passei a me movimentar mais sem prejudicar o meu jeito pessoal. Foi especialmente na época entre o ouça e a gravação do ao vivo, que houve um momento assim que havia mais movimentação, assim. Até teve momentos que eu tive que meio que frear para não colidir, assim, para ficar uma coisa, porque o Humberto tinha muita movimentação, né, e um domínio de público, assim, e então era redundante. Por que eu vou, né? Mas chegou-se a um ponto de equilíbrio muito legal. Só que quando começaram, a partir do Papa, depois que eu comecei a usar as pedaleiras MIDI, Humberto também começou a usar e começou a experimentar com samplers, a KI-900, e também ele teve aulas de teclado, piano, que eu tinha gravado, para ser sincero, né, no Papa. E pelo jeito eu não ia tocar ao vivo no piano, para ser sincero, e ele ia cantar, né? Então ele foi à luta e aprendeu a tocar teclado e passou a ser nos shows uma parte já permanente, uma sessão em que Humberto sentava no teclado, deixava o baixo e ia tocar no teclado. Bom, isso com as pedaleiras MIDI, isso tirou um pouco da movimentação no palco, assim. Eu ficava muito preso, porque eu tinha que fazer o solo de guitarra, fazer a base, acionar aqui,
Às vezes caminhava com um violão, que ficava numa estante parado, tocar ali um violão. E teve momentos que eu tocava um teclado com a mão esquerda e fazia uma com a direita. Separam que a chuva caia como uma luva, um dilúvio, um delírio, que a chuva traga alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia tão demente quanto um raio. Que a noite traga alívio. Foi assim ao máximo, ao exagero, assim, é uma coisa meio heróica, assim. Claro, seria mais confortável ter um quarto integrante na banda, mas foi a transformação, a evolução que a banda teve, né? A banda, ela foi se autoproduzindo, e no Várias Variáveis houve uma retomada de um som assim mais pesado. O som do Papa era um som assim muito a ver com a concepção da ideia do flerte com o pop, né? Aquela coisa, o plástico, a capa do disco, um sofá com cor de batom, e o som do Papa foi gravado com uma bateria eletrônica. Isso, quando você grava bateria eletrônica, então você grava direto na mesa, você não tem ressonâncias de salas, um tambor não ressoa no outro com uma bateria de verdade. Então fica diferente. Então o disco, isso ficou muito marcado por isso, e isso fazia parte da ideia, era coerente com o conceito do disco. Já no Várias não tinha mais isso, então, e no Várias então a gente aproximou mais do som que a gente já estava fazendo ao vivo, tiramos sons melhores, som de bateria muito bom, sons de guitarra foram bons, o som de baixo também, e tinha uma pegada assim mais frenética assim nas composições. Aí surgiu aquelas ideias aquelas soluções tipo cross-tapping, né? Eu chamo da chuva de pedrinhas, aquele né? Porque muitas vezes você usava com a palheta mesmo, não é? Isso é uma história, até contei, o pessoal que escreveu a minha biografia, eu usei muito no Exército de Rumen Soja, no Papa, e depois no Herdeiro da Pampa Pobre, no Várias. Em Porto Alegre tinha uma banda instrumental, a gente se conhecia, assim, o Ciro Trindade era o baixista da banda Raiz de Pedra, a banda instrumental, e eles eram muito bons. E eu estava observando o Pedro, baita guitarrista, né? E aí ele fazia uma brincadeirinha aqui no meio do solo, e pegava a palheta e fazia assim, tem a palheta aí? Ele fazia assim, ele dava um toque. Eu fiquei olhando, pô, que interessante, né, cara? Eu lembro que o Rogério fazia com lápis, né? Né? Aquela história. Mas ele fazia com a palheta, e aquilo, eu não tinha visto aquilo, né? Aí ficou guardado no inconsciente por alguns anos. Aí na época que a gente estava trabalhando do repertório para o Papa, eu estava, acho que num quarto de hotel lá em São Paulo, e procurando soluções assim para o Exército. Eu lembro que eu estava vendo, sábado de manhã tinha um programa da Inesita Barroso de música sertaneja, rural, e tinha uns violeiros lá que faziam umas coisas muito interessantes. Aí eu ouvi alguma coisa e eu fiquei experimentando, e aí eu bolei a introdução do Exército. Aí na coisa do solo, me instalou aquela ideia do Pedrão lá, do Raiz de Pedra. E aí eu percebi que se você faz uma coisa assim, claro que o efeito é bem mais, se você usar distorção, né? Ele vai ficar bem mais explícito, mas você pode mover a mão, e isso gera intervalos de uma escala. Por exemplo, imagina se você faz isso aqui, ó, né, que é uma coisa mais convencional. Então você poderia fazer uma coisa semelhante assim, né? Era essa a ideia. Claro, com a distorção isso fica bem mais grandioso.
Então ali eu já usei e depois eu revisitei a ideia no Herdeiro da Pampa Pobre. E no Herdeiro, pelo clima da música, assim, a música, a regravação do Gaúcho da Fronteira, ela puxou, ela ficou lembrando um pouco um som de uma gaita, de um acordeon, sanfona, assim. E remete um pouco para essa coisa das terças da música caipira e rural, então. Também sim, sim, também. Como você falou. E você pode usar de várias maneiras, né? E também no Sampa no Walkman era uma música assim que pedia assim uma textura, um solo com muitas notas, mas eu não estava conseguindo encaixar porque eu volta e meia eu me arvorava em usar uma corda solta, mas no Sampa eu não conseguia achar essa nota, essa corda, nenhuma corda solta eu conseguia encaixar no meio de uma. Então a única maneira que eu acabei resolvendo foi, se eu não tinha corda solta, eu precisava de uma nota que estaria aqui na segunda casa, por exemplo. Então eu gerei uma corda solta aqui com a mão direita e passei a fazer. E aí você pode mover ela, então você muda o que seria a pestana e muda. Então isso aqui te dá um leque de opções, porque normalmente a gente usava um tapping, uma coisa assim, como um efeito adicional, mas com essa inversão dá para fazer seguindo aquele raciocínio ali do herdeiro e do, né, de mover os intervalos da escala, né? Então ali resolveu um problema que era por uma necessidade surgiu essa solução, né? essa inversão, né? E assim eu explorava muitas coisas que não chegaram a se materializar, assim, às vezes ao vivo eu arriscava assim com esse tipo de recurso, assim, dava para usar. Às vezes aquele efeito de delay com a nota num tempo e meio atrasado, você cria uma textura, né? Só que aquilo era um problema, porque com a banda, ou a banda cola num metrônomo, né? Geralmente o baterista com fone de ouvido, mas a gente não usava isso, aí saía inevitavelmente fora do tom. Então a solução era transformar o resultado daquele efeito para ver como seria tocado ele no resultado. Então era uma coisa. Porque isso aqui era resultado de um delay. Tocava uma nota e seria assim, ó. Então, mas como na hora ao vivo o andamento dançava e ribanceira abaixo, né? Então tinha que resolver no braço. Nossa, era legal. E todas essas experimentações que você fazia, até com equipamento, tudo, você me contou na vez que a gente se conheceu, que quando você foi para o Japão, eles ficaram impressionados com aquela aparelhagem, a maneira como você ligava as coisas também. Eu sempre fiquei tentando reinventar a roda, né? Eu fazia os caminhos tortuosos. O importante é chegar a um destino, chegar a um ponto, e aí o caminho é a viagem, né? O caminho... eu usava muitos equipamentos que eram feitos no Japão, né? Então o pessoal do som lá, eles ficavam ali não entendendo, né? O que faziam. Eles ficaram 3 assim na frente do meu rack, porque eram equipamentos que se usavam assim, em estúdio ou em mesa de som, não na aparelhagem de guitarra, né? E eu estava sempre experimentando algumas coisas que era onde eu gastava meu dinheiro, né? A gente fazia muito show, né? E eu reaplicava assim, às vezes para
para experimentar um tipo de som, eu comprava um equipamento que produzia 300 outras coisas, mas não me interessava. Me interessava numa coisa, no detalhe que ele tinha. Tinha um rack de efeitos com válvula, né, MIDI, digital com válvula, essas coisas assim, e arroz integral com linguiça, sabe como é que é? E depois, no disco semiacústico, no Filmes de Guerra, você foi talvez o completo oposto, né? Veio alguma influência daquele jazz que você ouvia nos Estados Unidos durante o seu intercâmbio? Ele apareceu nos arranjos do Filmes de Guerra? Eu acredito que sim, alguma coisa assim, porque as músicas, elas estavam sugerindo aquilo, né? Eram músicas já que tinham gravadas, mas com arranjo totalmente diferente. A ideia era tocar elas diferente. Então, uma coisa de jazz, blues, assim. Eu precisei meio que bater a poeira ferrugem, né? Porque aquele período sabático tinha sido muito longo, né? E certamente aquilo foi um estímulo, me deu vontade, assim, eu me sentia bem em cima do palco, assim.